Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de GRPTI. Galera, é o seguinte, na aula passada a gente havia conversado um pouquinho sobre gestão, a gente falou um pouco sobre processos de modernização e sair realmente de um processo manual e ir para um processo industrializado. E agora a gente tinha dividido aí em algumas eras, e a primeira era que a gente vai falar é a era da industrialização clássica. E aí, como a gente havia conversado, existe um autor muito renomado dentro de administração e gestão de empresas, que é o Chiavenato, e ele coloca que essa era clássica, né, da industrialização clássica, ela ocorreu em 1950, por volta de 1950, ali quando a gente tem a Revolução Industrial. A gente conversou um pouquinho sobre a Revolução Industrial, mas um aspecto mais entrando mais basicamente dentro do processo de gestão de pessoas, isso quer dizer que os processos dentro de uma empresa começaram a ser burocratizados, ou seja, processos que antes não existiam, que eram feitos, né, que eram dispersos, eles começaram a ser padronizados por meio até de uma burocratização mesmo, de criar etapas para se desenvolver os trabalhos. Com isso, o que, que acontece? O trabalho ele se torna mais lento, porém ele se torna mais previsível, porque você tem que cumprir essas etapas para que você atinja o objetivo final até chegar, de repente, no seu produto ou no serviço que tem que ser entregue. E aí é interessante a gente pensar nesse aspecto de burocratização, justamente nessa palavra de padronização. A Revolução Industrial fez com que os serviços e os produtos eles começassem a se tornar mais homogêneos, ou seja, você tinha uma peça, um carro ou algo que estava sendo produzido, ele era produzido em larga escala e ele precisava ser replicado diversas vezes. Para isso, você tem que seguir alguns passos, caso contrário, se você de repente for fazer de uma forma manual, pode ser que essas peças elas não saiam idênticas, elas não saiam iguais. Vamos pensar aqui, por exemplo, lógico que a gente não está falando exatamente disso, porque é um processo que vem bem mais para frente, mas eu acho que dá para a gente exemplificar, por exemplo, com o restaurante fast food, né? Quando você, por exemplo, vai num fast food, como McDonald's, Burger King, Habib's ou qualquer outro, quando eles vão fazer o produto deles, eles já têm uma medida correta e eles têm equipamentos que medem a quantidade de condimentos que você vai colocar em um lanche, o peso da sua carne, o tamanho do pão, a espessura, de repente, desse pão também. Tudo isso é muito calculado para que não haja diferença entre um cliente e outro, né? Imagina só, eu vou ao McDonald's, eu compro um Big Mac, eu olho para a mesa do lado e vejo que o Big Mac do cara que está sentado do meu lado é maior que o meu. Eu posso ir lá reclamar. Por que, que eu paguei por esse lanche e paguei exatamente a mesma coisa que o cliente que está aqui do lado e ele recebeu um produto melhor que o meu? Então, isso não poderia acontecer. E até também para não ter uma perda em termos de dinheiro, né? Já uma coisa que isso já não acontece, tudo bem, pode até acontecer, mas não nessa precisão como a gente tem dentro desses restaurantes de fast food. É se você for até um food truck ou de repente uma casa de lanches mais simples, familiar, que de repente sim pode acontecer de você pedir um x-salada e o x-salada da pessoa que estiver ao seu lado de repente é um pouco diferente do seu, porque não existe essa padronização. É difícil você criar esse processo que é um processo burocrático e, de repente, uma esquematização. Lógico que esse é um exemplo bem grosseiro, gente, é um exemplo bem grosseiro que não remete necessariamente ao que a gente tinha ali na Revolução Industrial, mas basicamente é isso. Então, quando você cria esses processos, quando você burocratiza, quando você padroniza, você entrega produtos que são exatamente os mesmos. Então, as pessoas vão receber os mesmos produtos e vão consumir exatamente o mesmo produto. E isso tem uma influência muito grande nas pessoas que estão trabalhando, porque a partir daí elas vão ter que aprender
esse processo, né, essa padronização, e daí vem a burocratização. Então, a partir daí, você tem pessoas trabalhando dentro de esquemas. Por isso que, para quem aqui já trabalha em empresas, já trabalhou, sabe que existem, especialmente empresas muito grandes, existem normas de trabalho, processos, formas de você criar uma determinada coisa ou de prestar um determinado serviço. Por exemplo, quando você está dentro de uma empresa que atende clientes, um serviço de atendimento a clientes. Isso daí é muito importante. E aí, por isso que a gente conta hoje com uma padronização de máquinas e equipamentos. E é aí que entra a TI. A TI, né, a tecnologia da informação, ela vem justamente com essa proposta de fazer com que esses processos eles sejam iguais. Lógico que não é o caso lá, porque a gente está falando aqui de 1950, né, mas a gente ainda tem resquícios disso ainda hoje, essa padronização ela ainda continua. Mas naquela época foi quando as coisas se iniciaram, quando a gente começou a ter esses processos que são processos mais previsíveis. Bem, gente, falando dessa industrialização, dessa era clássica, basicamente era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo via Google Sala de Aula ou utilizando aí realmente o e-mail ou nas nossas aulas remotas que serão agendadas. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam estudando bastante. Obrigado, valeu, abraço, tchau e fui!